Começa agora mais um Evento Resenha, esse podcast que vai trazer os bastidores de tudo que acontece em um evento. Na verdade, não tudo, nossos convidados vão falar de muitas coisas. Eu divido esse espaço aqui com André Nicolau. Olá de novo. André, você ficou de fazer aquele merchan que a gente fala assim, segue a gente, dá um like, essas coisas todas. Eu faço isso, só que eu criei um bordão pra mim que sempre eu faço uma coisinha falada, qualquer coisa e falo, e eu começo com Daniel Doutor. Muito obrigado. É tipo para as pessoas falarem, esqueci de apresentar outro. Aí você vê que e vamos apresentar nossos convidados então também. Zico Santana. Prazer. Grande Zico e Carmen Coelho. Por favor, vocês podem falar um pouquinho de vocês? Vou começando pela Carmen. Carmen, quem é Carmen Coelho? Carmen Coelho é uma quarentona, gente, ai meu Deus, chegou. Mãe do João, esposa do Samuel, planner de eventos, muito louca, muito agitada, muito multifunções, mas uma apaixonada por eventos. E é uma honra estar aqui com vocês. Bom, pra gente também. Zico, bem-vindo. Tudo bem, prazer. Estou muito contente de estar aqui também. Zico Santana, não tão quarentão, talvez 50 a mais, mas estamos aí também trabalhando com eventos. Eu que sou egresso das filmagens, da produção cinematográfica e televisiva, nos últimos 6 anos me vi nesse mundo de eventos e é fascinante. E muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uma alegria, sabe, Dani, que eles responderam assim de prima o convite, né? E no começo a gente convida não só as pessoas que a gente admira, mas as pessoas que a gente tem mais chegado também, né? E várias pessoas, né? Porque a gente não sabe quem vai aceitar. Então, e aí foi de primo os dois, assim, topo e topo. Falei, deu até um print, pus o grupo. Então, obrigado mesmo vocês toparem aqui. Começando com o pé direito, Nicolau. É o comecinho do podcast, né? Então vocês vão voltar muitas vezes e a gente já falou isso no primeiro, esse aqui provavelmente é o episódio 2. Vamos assumir que é o episódio 2? Vamos, esse é o episódio 2. Episódio 2. E a gente falou, não vai ter piloto, porque piloto é uma coisa que você testa e meio já pode dar certo. Não, isso aqui vai longe. Então, vocês voltarão em breve para o nosso podcast, talvez lá para o episódio 50 ou 100, né? Exatamente. Vida longa. Vida longa, é isso. Por favor, vamos trazer perguntas já, depois fala, segue a gente, toca no sininho, essas coisas. A gente faz uma pausa bem dramática em algum momento. E explica isso aí, como vai ser. Vamos trazer uma primeira pergunta para vocês dois, assim, a gente está numa retomada muito grande agora, depois da pandemia, inevitável a gente falar, né? Teve a pandemia, foi um momento tenso para todo mundo. Como é que está sendo esse momento agora? A gente começou 2023 no gás total, né, Zico? Na verdade foi assim, foi muito difícil no começo, né? A nossa adaptação a conviver na pandemia e produzir eventos, né? E assim, a gente teve que se reinventar. E nesse sentido, a gente começou a descobrir que era possível a gente realizar eventos sem o presencial, porque o presencial era impossível. Então, para mim, para minha experiência, para minha produtora, para minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, foi muito legal a gente conseguir sacar como poderiam as coisas serem feitas e também a gente aprender, entendeu? E esse aprendizado nos levou agora a gente aprender a fazer eventos que sejam os eventos online e os eventos híbridos também. E uma coisa que eu acho que acontece assim, é que esses eventos online, híbridos e agora os presenciais, e juntamente com esse aprendizado e com essa tecnologia, com essa experiência do online, eu acho que eles vieram para ficar também. Isso só vai enriquecer, eu acho, esse quadro de eventos que a gente tem aí para fazer e para trabalhar. Sabe uma coisa que eu notei muito em eventos, né, Zico? Porque o Zico, eu acho que ele até pode contar um pouquinho mais, só que ele tem já uma carreira bem, né, anterior a eventos, com TV, publicidade. Sim. E o que eu notei, eu entrei em eventos, né? Assim, eu vim da música, entrei em eventos e tal. E quanto a gente aprendeu com vocês, com a galera que era de TV, que era de cinema, e, cara, a régua como subiu para eventos, né? Que bom. Exato. Como subiu. Então, assim, vocês trouxeram essa outra, cara, o ângulo, o cuidadinho, a luzinha de fundo. E hoje eu vejo até, às vezes, evento presencial, em que, por exemplo, luz contra já tem todo evento. Assim, cara, não, tem que ter frente, tem que não tinha. O cara faz uma frentinha lá e tá tudo bem. Só que essa régua subiu e falou, não, pô, luzinha de conta, profundidade do painel. Aí hoje, por exemplo, eu chego no evento, olha o painel de LED. E uns ledinhos assim, eu falo, ali, isso aí já veio, né, dessa outra galera que chegou, né? Então vocês trouxeram muita coisa. Aí minha pergunta é, e o que eventos levou, talvez, porque você continua fazendo publicidade, Sim. E o que você carregou? Você carregou alguma coisa de eventos também por outro lado, né? Com certeza, a gente tem sempre uma troca, né? Eu acho que essa coisa
o que mais acontece em evento, que eu noto, tá? Que é por isso assim, que também, assim, na minha produtora, na TVZ, que já existe há 16 anos, a gente só fazia vídeos, tudo isso, né? Então, assim, quando a gente faz vídeo, faz cinema, a gente sempre tem o take 2, take 3, take 4. O evento é ali, é acontecer ao vivo, né? Então, o que a gente faz, o que o André dirige, o que o Daniel também faz, MC, o que você planeja também, geralmente são eventos, a gente faz TV ao vivo. Eu não chamo mais de evento, eu chamo TV ao vivo, né? Então, assim, essa experiência de ter esse frio na barriga na hora que conta 5, 4, 3, 2, 1, é uma coisa que traz pra gente um senso de, assim, de urgência e de tenho que acertar, que isso é bom. Então, a produção cinematográfica, de vídeo... Aliás, eu tenho esse insight agora, eu nunca tinha pensado nisso, a sua pergunta é bem oportuna. Porque, assim, a gente que sempre que faz vídeo, e depois do digital, que a gente pode mandar a câmera sair rodando, roda aí, vai rodando, a gente viu que já não é mais assim. Existe já um senso de emergência, um senso de urgência e também de profissionalismo. Desculpa me alongar um pouquinho mas só para falar, por exemplo, em evento, eu aprendi direito como é cenografia, que era coisa que eu não conhecia profundamente. Assim, então, em eventos eu participo do processo de criação cinematográfica, aliás, do processo cenográfico, e isso me ajuda muito. Então, tudo isso enriquece. Deixa eu só fazer uma... Eu deixo. Cara, assim, o Zico usa, né, assim, pelo menos os eventos que eu participei com a TVZ, uma cenógrafa incrível que é a Selma, que eu já... Selma Bandeira, indiquei ela para outros projetos. E convidadíssima para estar aqui com a gente, a Selma. E esse é um outro ponto que eu acho, eu queria até estender para a Carmen essa pergunta, que eu vi que live marketing, os eventos mesmo presenciais, ganharam muito com as cenografias que vieram de estúdios fechados, porque no estúdio ali, quando a gente fazia live, tinha o tempo, não pega aquela coisinha, põe mais para lá, põe o abajurzinho, põe a luzinha, e às vezes naquela loucura que a gente está em eventos, passava, né, claro, tinha um projeto 3D bonitinho, mas muita coisa passava. E hoje eu vejo que, pelo menos os projetos que eu tenho participado, evoluíram muito em cenografia. E você passou por a Carmen, né, só do que eu conheço, já foi atendimento, já foi criação, produção. Então ela está ali na hora que faz o filho nascer mesmo e também na hora, né, de criar. E você tem percebido isso, assim, em termos, a cenografia evoluiu, ou você percebe também alguns outros elementos que vieram dessa parte de TV que foram parar em eventos? Eu acho que teve essa evolução, realmente essa troca, ela é muito benéfica para os dois lados, e sim, né, hoje em dia a gente precisa cada vez mais contar uma história, né, e essa faz parte dessa narrativa, esses detalhes da cenografia, né, hoje em dia se você pode explorar todos os cantinhos do seu palco, né, todos os cantinhos ali, da sua instalação ali, da sua cenografia, isso é muito enriquecedor, até mesmo para o seu storytelling ser positivo, para você conseguir fazer com que seu evento tenha mais dinamismo, para que ele fique menos cansativo, para que ele tenha uma vida própria e fique mais agradável para o seu público, né? Então, acho que esse é o grande intuito de se aproveitar a cenografia como um todo, sabe? Para que ele fique agradável para o seu telespectador, seja ele presencialmente ou em casa, né? Porque agora, pós-pandemia, sim, a gente está fazendo muito evento presencial, mas o híbrido também está aí, né? Então, e vai ficar, né? E vai ficar, híbrido ele tem muita força. E né? é bom, eu acho que é uma coisa interessante. E no planejamento muda, ou mudou muito isso, porque quando você planejava um evento presencial, você já entendia todas as questões que envolviam para aquele acontecimento. Agora você tem que entender isso e tem que entender também do evento online, daquele que vai ser transmitido. Quando você vai planejar, te dá muito mais trabalho, ou esse período da pandemia, onde foi feito muito evento online, já te deu know-how e agora você consegue fazer todo o planejamento sem ter um trabalho muito maior? Cara, foi uma loucura. Assim, eu te falo que de toda a gama de profissionais envolvida no evento, quem sofreu muito nessa parte da pandemia foi o planejamento, porque, veja vocês, né? A gente começa... O projeto ele sai do planejamento para ser vendido, né? Hoje em dia, raros são os projetos que são vendidos, que são comercializados sem uma concorrência, né? Então, por isso que os profissionais de planejamento hoje são tão desejados, disputados. Por quê? Porque um profissional de planejamento, ele tem que entender um pouquinho de cada coisa. Então, veja você, mudamos aí
saímos dos eventos presenciais, fomos para os eventos digitais aí, e você tinha que entender como isso acontecia, quais eram as tecnologias possíveis, quais eram as possibilidades de interação, o que podia acontecer, o que não, e como você poderia casar tudo isso com uma parte conceitual para fazer aquilo acontecer, para fazer com que o seu cliente tivesse o seu objetivo, né, acertado. Então, assim, foi uma loucura. Mas hoje, passado aí todo esse momento, foi muito enriquecedor, porque quem sobreviveu a tudo isso tem hoje uma bagagem muito ampla que nada, a gente não desteme nada. Estamos aí, estamos destemidos. E a gente conseguiu também, pegando esse gancho e dando um acréscimo àquilo que eu falei, a gente conseguiu também, nesse enriquecimento, unir as duas áreas, né? A área do evento, que tem a área, digamos, de apresentação presencial, até dramatúrgica também, né? De repente, um mestre de cerimônia falando, tem uma coisa, muitas vezes, também de atuação, e veio essa coisa do cinema, do vídeo, né? Que as duas coisas se encontraram. Essa coisa que o André colocou também na qualidade que a gente trouxe, de iluminação e tal, mas não só isso, né? Eu acho que tudo o que está acontecendo, como a tela, os painéis de LED passaram a ter uma importância maior do que já tinham no passado, e agora com interação, inclusive de pessoas de outros países que entram ao vivo, tudo isso, eu acho que enriquecendo esse tipo de trabalho, a gente está cada dia mais evoluindo até para um potencial maior de possibilidades, né, de realização de eventos, que era uma coisa que não acontecia antes. Eu me lembro quando eu fiz os eventos do Banco do Brasil, que depois a gente vai falar sobre isso, em 2017, eu lembro que aconteceu de um dos participantes não poder participar, que foi um escritor, que a gente estava em Salvador, no Teatro Castro Alves, e assim, na véspera, ele não pôde ir participar porque ele quebrou a perna. E era fundamental que ele participasse. E era só isso não, ele quebrou a perna. Ele não podia ele não poderia só ser isso, ele não podia chegar no local. Chegar. Mas hoje seria muito fácil, pega o Zoom, faz abre ao vivo, abre o Zoom no sofá, perna esticada lá e faz, tô aqui ao vivo, fiz questão de estar com vocês, aconteceu isso, aquilo. Ao vivo. Mas isso em 2017 ninguém pensou nisso. E é pouco tempo, né? 2017 foi uma loucura, não faz tanto tempo. Foi uma loucura. O que eu quero dizer com isso? Que a possibilidade que tudo isso trouxe, que infelizmente a pandemia aconteceu, mas trouxe, é um fator enriquecedor muito grande. Né? Aumentou muito a complexidade, então. Sim. E aumentou vocês que estão por trás ali. Porque, por exemplo, para mim, para o Dani, não sei, assim, dificilmente chega o budget do projeto, né? Dificilmente, assim, as linhas, eu sei quanto gastou nisso, quanto tem no projeto geral. Vocês não, né? Vocês têm acesso, eu sei que aqui tem 1 milhão, aqui tem 10 milhões, tem que fazer isso acontecer. Mudou muito. Ele trabalha com projetos muito grandes, a escala dele é diferenciada, entendeu? Que hipoteticamente falando. Aumentou o budget com a complexidade? Como que ficou essa parte de planilha? Por quê? Porque assim, na hora que você vai fazer uma live, talvez, assim, eu fazia a convenção presencial. Para fazer a convenção, né, online, talvez é mais barato, não tem hotel. Sim. Enfim, talvez gastaram mais ou menos, mas e agora que tem o presencial e online? Como que o cliente final, real, assim, tá pagando um plus, assim, era o preço do presencial mais live, quando vai fazer o híbrido ou não? E até complementando isso que você está falando, né, porque eu vejo muito nos eventos hoje que muitas empresas se apropriaram exatamente disso, falam assim, essas pessoas vêm para cá e essas a gente transmite, porque realmente é uma economia muito grande, né? Eu acho que essa economia, a gente consegue entender que uma agência fala, já que economizou tanto, vamos melhorar o cenário, vamos dar um brinde assim. Foi parar na planilha ou virou economia? Não, gente, não existe isso aí não é lenda, não rolou, tá? Acho que até assim, durante a pandemia, quando a gente recomeçou, até rolou. Por quê? Né? Porque assim, a gente não tinha... Rolou de darem mais grana no projeto. Rolou essa economia. Tá. Por quê? Porque a gente não tinha tanto estúdio, era tudo muito novo para todo mundo, estava todo mundo, de fato, começando, né? Igual, por exemplo, era um mundo novo para a galera dos eventos, para a galera das produtoras, então assim, estava todo mundo tateando, então todo mundo estava se permitindo cobrar mais barato para aprender junto.
Mas isso Ou aí... com medo também de não ter trabalho, né? Muita gente falou assim, não, vamos cobrar mais barato, eu tô há 2, 3 meses sem trabalhar, não posso ficar parado. Só que isso durou muito pouco, porque rapidamente, né, assim, os profissionais de evento em si, gente, nós somos mutantes, assim. A gente se adequa muito fácil. Então, e rapidamente começou a pipocar aí um monte de estúdio, a infraestrutura se adequou, né, os diretores, os profissionais, né, a galera aí do VMix, a galera se adequou. É isso. Né? E aí voltaram os preços, os valores a serem praticados. E os budgets também não, assim, tinha-se o cliente veio com essa questão de que evento híbrido era mais barato que evento presencial. E isso não era verdade. O custo do evento pode ser mais barato pelo transporte, pelo aéreo que deixa de existir ou pela hospedagem, mas o evento em si não, Só que né? a parte tecnológica, se a gente quer qualidade e a parte operacional também da gama de profissionais envolvidos, ela é até mais cara. E o nível de exigência não para de crescer. Por exemplo, a gente não poderia fazer hoje isso aqui com, sei lá, como faria 5 anos atrás. Aqui tem 3 câmeras, sei lá quanto custa cada câmera, uma ilha de edição, né? Exatamente. Então, e a experiência do Zico mesmo, que vem aí de publicidade, de vídeo, já sai um passo à frente, né? Quando entrou esse cenário de ir para estúdio, quem já tinha esse know-how, esse conhecimento, como o teu caso, você saiu um passo à frente de muitos lugares, né? Eu acho que é mais a Carmen, acho que tem mais experiência nessa área, porque assim, eu comecei a fazer eventos em 2017. Só que quando eu entrei para fazer esses grandes eventos do Banco do Brasil, que eu fiz 12 eventos durante 2 anos, através da minha produtora, a gente não fazia parte operacional. Então, por exemplo, as pessoas que eram contratadas não passavam por mim. A minha função era questão técnica, entendeu? Iluminação, cenário, cenografia. Entregar. Tudo, entregar. Agora, eu não sei quanto custava, mas você imagina... Você faz um evento, a pessoa faz um evento para 5.000 pessoas, ou 3.000, 2.000. Só o transporte, a logística de levar essas pessoas num evento é uma coisa que seria um valor muito maior, eu acho, né? Então, mas eu não sei como é que eu não tenho assim poder de avaliação, de avaliar, condições de avaliar essa questão, como é que era antes e depois, porque eu sou um cara que sou praticamente agora criado no digital, Qual que é o online, que a TVZ mais vende hoje, sim? Hoje é evento digital, evento online, por causa dos clientes que eu consegui, né? A gente trabalha para uma organização que até o André conhece, já dirigiu vários vídeos, porque eu sempre o convido para dirigir artisticamente. Ainda não me para apresentar vai vídeo, ser, gente. Sempre que eu vejo seu nome, eu gongo lá. Agora. Agora faz sentido. Depois você passa o telefone, a gente não conta para ele. Quando ele chegar no evento, ele vai ter a surpresa. Surpresa. Aí vai ter que Então, até tremedeira. Então, assim, o que aconteceu? Com pós-pandemia, a minha produtora, a gente, já falei, tem 16 anos, a gente trabalha mais no âmbito corporativo, tá? A gente faz muito vídeos para comerciais, alguns, mas muito pouco, tudo isso. Agora, com esse advento dos eventos digitais, online, tudo, a gente começou a fazer, depois da pandemia, como eu já disse, mas aí isso começou a ter um foco muito maior na TVZ do que a publicidade, porque não estava se fazendo. Então, hoje, assim, por conta disso, o que a gente tem mais feito é isso. Como eu ia dizendo, no Ecossistema Anima, que é um evento, é uma organização que engloba várias universidades, hoje seria talvez o meu principal cliente. A gente faz, sei lá, uma meia dúzia de eventos por ano. E sem puxar o saco, cara, eu acho que os eventos, talvez o mais bonito que eu fiz de live foi com o Zico, a TVZ. E o Mia Couto. Era estúdio, era lindo, era TV, era câmera, o cara num painel lindo. Obrigado. Foi lindo, caprichoso. E aí a gente fez um evento, passou alguns meses, fez outro, e aí o upgrade de luz, assim, o Zico, cara, não, peraí, falta ainda um pelinho aqui para isso aqui ficar, foi lindo. E é legal, porque esse conhecimento faz toda a diferença. Então a gente vem com essa, muito obrigado aí por você ter falado, porque inclusive assim, eu sei que você vai perguntar no final, mas já dá o spoiler, você falou um evento memorável, então já vou citar, esse evento do Mia Couto foi realmente memorável, porque você pega um autor mundialmente conhecido, só que ele mora em Moçambique, ele praticamente não sai de Moçambique. E aí o nosso desafio era fazer a nossa cliente, que era na época a Patrícia Badanais, que eu faço questão de citar aqui, a gente fez o evento no Learning Village, que é um espaço do Ecossistema Anima, que fica na Vila Madalena, e a ideia era assim, ela falou assim, o Mia Couto vai estar em Moçambique, ele vai entrar ao vivo. Então a referência que eu passo para vocês, e que eu quero como se fosse um programa Roda Viva.
Aí eu falei, putz, mas Roda Viva tem aquele cenário clean, né? Que hoje nem é aquele cenário bonito da Daniela Thomas, que era aquele primeiro que eu gostava mais. Aí eu falei, mas é uma coisa muito clean. E assim, a proposta era que o Mia Couto, como ele é africano, tudo, então que as capas de livro dele, então, é que tivesse tons afro, tal. E aí a Selma Bandeira, mais uma vez citando, depois a gente pode mostrar, não sei se depois dá pra inserir. A gente põe o Instagramzinho dela aqui do lado. Pôr. Tá aqui já, E tá talvez, aqui a robinha dela. Não, e A talvez gente sempre fala isso, a edição se vira depois. talvez por a imagem, né? Aí na hora que ela falou isso, na hora que E a gente trabalha com eventos, a gente tem que dar um upgrade. Não só pôr o QR Code, isso todo mundo fala, a gente tem que fazer sonoplastia, então. Eu tinha que estar na house mandando. Demais. Então eu faço Tudo acontece ao vivo ao mesmo tempo. Eu vi. Bom, mas para finalizar o lance do Mia Couto, a Selma criou um cenário que era tudo colorido e ela se inspirou nas capas de livro do Mia Couto. E ela fez um negócio com altitudes diferentes. Vários níveis, vários né? planos, vários níveis, vários planos diferentes. Então a pessoa ficou aqui, a outra aqui e tal. E no meio, aquele triângulo, como a gente chama aquele aqui? Prisma. O prisma, né? Três televisores e com a imagem do Mia Couto. E o Mia Couto entrando ao vivo de Moçambique, 6 horas depois, eu convidei o André, claro, esses eventos grandes, eu bati aqui. A gente convidou o André para fazer a direção artística e foi muito legal que o André tinha lido o livro dele, o Sonâmbulo. Como é que era o nome? Era O André Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula. 4 livros ao mesmo tempo, Então, ele se esquece os nomes, eu achei legal porque eu não tinha lido o livro ainda, inclusive estou com ele para ler lá, e aí o André já leu, então antes nós falamos, agora o que é bacana nisso? Como é que a gente conseguiria ter isso se não tivesse toda já essa tecnologia que veio com digital, com online e trazer o Mia Couto. E foi um evento maravilhoso, teve um recall super legal, então acho que essas coisas vieram para ficar. Vou aproveitar o gancho que ele já falou de um evento maravilhoso, que é uma pergunta que a gente sempre faz. Qual foi o evento que marcou? Depois a gente pergunta algum que foi uma tragédia. As pessoas nunca falam, eu não entendo por quê. Mas aí, Karen, para você, qual foi um evento que você fez? Não precisa ser recente, pode ser de qualquer momento da sua vida. Não vale falar, meu casamento, o nascimento do meu filho, são eventos marcantes, mas é um evento que você tenha cuidado, você falou, caramba, olha isso que a gente fez, que a gente entregou aqui. Pode falar o nome do cliente, fica à vontade nesse momento. É muito louco, né? Porque assim, a gente tem um carinho muito especial por todos os projetos, independente do tamanho e tudo, né? E no meu caso, enquanto planejamento, é muito louco porque eu vou de um evento de um hospital para um lançamento de carro, para um lançamento de pneu, para um lançamento de um medicamento, para uma convenção de vendas. Então, assim, é uma diversidade de assuntos, de produtos, de nichos. Gêneros, clima, públicos. Mas eu fiz um projeto no qual eu ganhei vários prêmios e que é muito especial para mim, que foi o lançamento da Porsche Cayenne Coupé, que nós fizemos uma Porsche Cayenne Coupé, literalmente voando, colocamos ela no cume do Pão de Açúcar. Foi um evento, foi inédito isso, é um carro de 2 toneladas. Nossa. Então, nós fomos atrás de um helicóptero lá da Amazônia que transportasse carga, para fazer esse transporte do aeroporto Santos Dumont. Helicóptero que transporta. Uma coisa muito simples, você vai só pegar um carro e pôr no Nós fizemos Pão de Açúcar. Fizemos um take dele saindo ali do aeroporto Santos Dumont, levando o carro. Tampamos ele, então os convidados chegaram, e aí nós fizemos a revelação do carro, e aí indagamos aos convidados, como é que vocês acham que esse carro chegou aqui? E aí a gente revelou o vídeo, né? Porque como ali rota... Achei que iam falar off-road, esse carro veio subindo as montanhas. Como é rota ali do aeroporto, né? Então, assim, foi um planejamento muito trabalhoso, porque ele envolvia várias coisas, várias questões de segurança, e assim, a ousadia, né, de se apresentar algo tão inédito. E foi muito bacana, porque eu fiz a concepção do projeto desde lá, de fazer VT, de caçar o helicóptero, participei da produção, estive no dia, na montagem, e aí na hora que na você desmontagem? pega, você fala... Vocês empurraram a Porsche Cayenne do alto? Inclusive, nós vamos ver o videozinho. Agora desce. Vamos passar o videozinho aí desse aí, que eu tenho o videozinho Pode pra passar o vocês. vídeo? Mas é que às vezes dá strike de direitos autorais, tem que ver isso. Não, acho que pode
Pode sim. Vamos ver, se puder a gente põe. Se puder, assista o vídeo agora. Se não, segue agora com a gente. Boa. O Zico vai comentar mas eu queria já emendar uma outra, a gente vai fazendo um paralelo. Fica à vontade, minha cabeça é muito doida. Achei super interessante isso aqui. Como cuida da saúde mental, por exemplo, num projeto desse, né? E quanto tempo durou um projeto desse, né? Porque você fala de planejamento, vem a concepção, aí depois da concepção vem a aprovação, planejamento, né? Tem que encaixar muitas coisas. Não, mas real, assim, o Zico vai ficar com as duas para responder, mas você, o que você faz para cuidar? Porque a gente vê muitos colegas, assim, eu estava conversando com uma super diretora outro dia, falando de uma amiga, tá numa fase ruim, péssima, assim, mentalmente, né? E é uma profissão super estressante, né? A nossa, trabalhar com eventos, uma das mais estressantes do mundo. É o que o Zico falou, a gente não tem chance de errar, né? No vídeo... TV ao vivo. Né? A gente faz lá, vamos de novo, outro take, tal, alguma coisa. E a gente, assim, às vezes você pôs tudo a perder em uma ação errada, né? Então, isso pesa um pouco no ombro. Apesar de a gente estar, às vezes, rindo demais, né? A pessoa fala, André, só animadão no Instagram. Eu falei, cara, mas às vezes a noite passada eu tava... chorando em casa, tava rezando. Até falar que a vida no Instagram, você que está acompanhando, não acredito. Não é de verdade. Se você tinha essa dúvida, tire da sua cabeça. Não acredito em nada. E como vocês cuidam aí porque com dificuldades ou não, vocês levam há bastante tempo essa vida trabalhando com eventos. Sua pergunta é excelente. Obrigado. Mas vamos lá. Bom, primeira questão é que eu sou planejamento. Hoje eu sou planejamento. Já fui produção, já estive na linha de frente e hoje, como planejamento, eu tenho essa responsabilidade de ser assertiva, de vender, né, de ter uma taxa de conversão alta, né, até porque eu sou paga para isso, né, para estar comercializando os projetos, para entender bem o briefing, para botar ele de pé e para mandar ver. Mas hoje, como planejamento, eu não tenho a obrigação de colocar ele em pé. Eu não sou a produtora responsável, né? Então, assim, isso me tira esse peso enorme de ser assertiva 100%. É o momento do play que dá um pouco dessa angústia a mais, então. Acredito mesmo, que né? sim, né? Eu fico angustiada, sim, quando eu não tenho meus insights criativos, sabe? Quando eu tenho um briefing muito complexo, quando eu tenho um prazo muito curto e quando o insight não vem. Quando você estuda a marca, você estuda o produto, você lê o briefing, relê, e o tempo está passando, você tem um prazo super curto para entregar, você tem que demandar, né, para o restante da equipe, você tem o DA, você tem toda a cadeia ali de profissionais envolvida com você e nada vem. Então, assim, como cuidar disso? Mano, remédio. Antidepressivo. Mas é bacana isso que você falou, né? E muitas vezes o tempo às vezes é curto, mas a ideia veio rápido, você não sente o peso, né? Exato. Às vezes o tempo é longo e a ideia não vem de jeito nenhum, porque você não quer entregar a mesma solução sempre, né? Exato. Você não quer fazer, vou fazer isso aqui que já deu certo para esse evento, vou repetir isso que já deu certo para esse. Você quer sempre trazer algo para um evento, que seja um acontecimento, né? Sim. Então isso dá uma seja um evento, né? Seja um evento. Não, e quando acontece assim, no caso de você tem que entregar um projeto no dia 5, aí no dia 3 ele tá lá, aí você dá uma lida, você fala... Não é esse. Ainda não é isso, o caminho não é esse. E aí você vai pro tudo ou nada, você chama a equipe e fala, gente, e aí, vamos? E aí vambora. E muitas das vezes esses são os cases de sucesso. Porque esse é o projeto que você vai levar para concorrência, no seu caso, né? O projeto que ainda vai apresentar para o cliente, né? Para ver se ele se chega, que você começa muito antes, antes de fechar o projeto. Né? Exatamente. E até ele chegar, né, para vocês, né, no caso, para o apresentador, para o diretor, para o produtor aqui, ele às vezes ele começou comigo de um jeito e ele chega um Frankenstein na mão de vocês. Mas ele parte todo bonitinho aqui do meu lado, entendeu? E quando o cliente chega para vocês e fica pedindo alteração, que você fala, gente, você está estragando o seu próprio evento, mas você não pode falar isso para ele. Como é que vocês lidam com essa situação? Porque tem um planejamento, tem toda a produção, tudo acontecendo, mas sempre tem aquela pessoa que surge, que não estava envolvida com nada que estava acontecendo, aí chega ali e fala, você fez isso, mas a gente quer mudar, só que a mudança não é uma mudancinha, né? É difícil, né? Quando eu comecei a trabalhar com eventos, né,
tinha uma pessoa que falava assim, eu usava essa frase, que eu acho horrível, mas ela falava assim, o evento é seu, você estraga como quiser. Essa máxima existe. Existe, eu acho horrível, mas rolava isso. Olha, mas eu acho que isso vai muito da forma, talvez como você se coloca diante do cliente também, isso é um ponto, né? De, assim, falar para o cliente e também da proximidade que você tem com ele, dele te olhar no olho e ter confiança, né? E você falar, cara, não, isso que você está pedindo agora não tem a ver por isso e por aquilo. E talvez, com a nossa expertise, acho que a Carmen é bastante, por ser de planejamento, de produção, tem muita expertise com isso, talvez vocês também, você falar, de repente, ceder um pouquinho aqui, cede, não dá para fazer isso, nós vamos fazer assim, tal, porque eu acho que é possível. Porque na hora que você sabe que a pessoa que te contratou, que confia em você, tanto que ela te chamou para o trabalho, ela tem que te dar um voto de confiança, então você tem que se municiar ou se munir dessa capa de poder que você tem e poder tentar convencê-la. E aí tem que ter experiência, né? Tem que ter lastro para você poder ter conhecimento para convencê-lo a que esse não seria o melhor caminho. E alguns pontos, de repente, ceder e fazer ela entender, não, mas está vendo que legal, você que fez isso. E fazer com que ela entenda que talvez ela tenha colaborado, sei lá, se eu fui claro, às vezes mas ceder em algo menor, para você não perder a essência exatamente que foi criado, porque aí você sabe, não, se mexer aqui vai abalar a essência, a ideia, todo o conceito, mas ceder esse pouquinho aqui, você traz a pessoa. E uma coisa legal próxima. também é a pessoa aprender, acho que nós aprendemos isso, quando eu falei aqui no começo, sempre que eu estou fazendo um evento, assim como sou egresso do cinema, do vídeo, na hora que vai entrar ao vivo, na hora que conta, eu tenho frio na barriga, mas eu acho que esse frio na barriga, eu já vi atores falando sobre isso, que toda hora que o ator vai entrar em cena, se ele não tiver esse friozinho na barriga, ele já não tem mais tesão por aquilo que ele faz. E talvez você falar isso para a pessoa, olha, porque assim, eu acho que quando o evento vai chegando na hora de começar, no dia ou na véspera, tem toda uma carga de tensão muito grande e que a gente já aprendeu a administrar. E talvez o cliente não, vai ver que é o primeiro evento dele. Então você tem que falar, escuta, vem cá, Aí você mostra todo o seu background para ele, toma um café, já fiz, sei lá, tenta convencê-lo a mostrar que você está seguro no que você faz. E você está falando do cliente, mas às vezes são muitos clientes, né? E às vezes é o assessor de marketing que está com medo de perder o emprego e o chefe falou que iria aquilo. Mas talvez se o chefe estivesse ali para ouvir, teria topado. Então, é um jogo de relacionamento muito complicado. O não pelo não nunca serve, isso eu aprendi. Não adianta você falar não, né? Tipo, quer perder job, assim, não, isso aqui não dá. É uma função, a nossa, de todos aqui, acho que estão aqui, e até do João, por exemplo. O João está nos bastidores aqui gravando, né? Ele trabalha, às vezes, como técnico de vídeo. João, vamos pôr aqui um vídeo, põe um layer aqui. Não funciona. Tem que explicar, não posso fazer isso, cara, porque você vai sobrecarregar a máquina agora, porque o cara está no palco, o risco agora é alto. Eu acho que esse trabalho de educar é uma coisa que até eu acho que o nosso podcast entra muito com essa visão 360. Exato. Né? Sim, é fundamental. Fundamental. E até o cliente, porque isso, o cliente vai fazer às vezes um evento no ano. Como é que ele vai adquirir essa bagagem? Ou meia dúzia, né? E não está acostumado com pressão. Né? E não está acostumado com pressão. Com essa pressão. Com essa pressão. E aí a gente toma decisões ruins sob pressão. Exato, né? exato. Esse é um ponto também. Quando a gente está pressionado, não flui bem aqui, as ideias acabam... E na hora que você cede e dá errado, a culpa vai ser sua. É isso. Por que você não me falou? E outra, né, gente? São profissionais e profissionais, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem profissionais sérios, né? Que tem essa questão desse comprometimento e também essa experiência de passar, de colocar esses pontos pro cliente, isso é muito bacana para ambos os lados. Porque, às vezes, a gente acaba pagando o pato também por causa de más profissionais, por más experiências anteriores. Então, o cliente ele também fica com essas dores, né? E aí, eu até te perguntar uma coisa, você falou isso, me veio uma pergunta aqui. Quando você começa ali o planejamento, você vai criando um vínculo com o cliente, né? Depende. Muitas das vezes depende, Daniel, porque às vezes o atendimento ele vai em busca do briefing, né? Tem agências e agências. Tem agências que já colocam o planejamento em contato desde o começo, e tem agências que não, né? Eu trabalhei por muitos anos em uma agência de médio porte, onde eu tinha mais liberdade e eu acompanhava. Na minha opinião, isso era essencial, porque eu conseguia ter um maior feeling, eu conseguia ler assim mais as entrelinhas
do cliente. E até ganhar mais confiança do cliente para poder negar algum pedido, né? De falar, olha, isso que você está pedindo não é tão bom. Com bastante jeito, com bastante até coisa. Para ser assertiva também nas perguntas que fazer durante o briefing, porque assim, muito dos problemas que eu tenho hoje na confecção dos projetos são de briefings mal elaborados, são de briefings mal feitos mesmo. E não é por má vontade, mas é por uma falta de experiência. É porque, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado fazendo o briefing, ela acha que ela está sendo muito claro, está tudo na cabeça dela. E eu, como profissional de eventos, eu precisava de mais informações. Né? Então, assim, e nem sempre eu tenho acesso ao cliente a todo momento para ficar fazendo perguntas pontuais. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de estar de frente com o cliente, eu preciso otimizar muito esse tempo. Preciso ser muito assertivo, ainda mais se for uma reunião aberta, com todos os meus concorrentes. Então, assim, eu preciso ser assertiva, mas eu também preciso ser discreta, porque às vezes ele vai me dar uma informação importante que vai privilegiar todos e eu não quero isso. Então, assim, muito estratégico. Então, tudo depende, sabe? Tudo depende e cada agência tem o seu formato de trabalhar. Você falou muito, assim, eu vejo na pele todo evento, o perfil de agência. Eu sou um André diferente a cada evento, dependendo da agência. Mas completamente diferente. Eu fiz um evento de uma premiação para uma revista semana passada, que me chamaram desde o começo, que eu pensei na entrelinha, coisas assim, que para mim são muito legais. Por exemplo, vai ter uma cantora que vai entrar numa música ali. Não precisa ter a MC chamando, e agora com vocês, Big Doom, todo mundo vai ver o negócio, sabe? Faz uma deixa sutil, né? Deixa um pedacinho da letra e sai do palco. Nossa, eu adoro isso. E aí eu me empolgo e tal. E ao contrário, tem clientes também que eu adoro, ajuda a pagar as contas, tem volume, faz. O cara fala, amigo, o cliente pediu isso aqui, é agenda. Eu falo, mas que agenda infernal, 10 horas de plenário, ninguém aguenta mais isso. O cliente quer, a gente faz, ele continua contratando, ele tá feliz pra caramba com as últimas entregas, não quer mudar nada. E vamos nessa também, entendeu? Isso, a gente tem que entender realmente, porque cada cliente gosta de ser tratado de um jeito, cada público tem um perfil diferente e as entregas vão ser diferentes, né? A ideia é que a gente traga sempre o melhor do profissionalismo de cada área e fala assim, esse cliente, a solução é essa. É exatamente o que eu acho bonito ou o que eu gosto? Não importa. Né? Isso, eu quero a gente tem que trazer Como a chega para você, Zico, geralmente? Em que fase chegam os projetos? Já tem definido o lugar, o público, o tema ou não? Tem, geralmente sim. Nesses clientes que eu tenho atendido, a gente faz muito trabalho também para a editora Trip. A gente faz, por exemplo, há 3 anos, a gente faz o Prêmio Transformadores. Eu fiz já, não fiz com vocês, Transformadores, eu fiz no Parque Vila Lobos. Lá no Parque Ibirapuera. Lá no Teatro Ibirapuera, não foi? Não, a gente fez um junto com, ano passado, o MRV, né? MRV, é isso. Foi super legal. Tá. Então, mas o Transformadores é um outro prêmio, acho que não é o MRV. É outro músicos, prêmio, mas é o mesmo esquema, sim. Não, são pessoas que contribuem de alguma forma diferente para o Brasil. Que o diretor, o criador é o Paulo Lima, que é um cara que todos vocês conhecem, um cara maravilhoso, super criativo. Então, a gente, quando vem o Transformadores, para mim, o lance é mais técnico mesmo, é chegar e cuidar da parte técnica de transmissão e essa questão de painel de LED e conteúdo. Uma coisa bacana que eu deixei de falar no começo, que você perguntou, mas me escapou, mas agora eu lembrei, é que é importante, assim, a gente como produtora de vídeo, o que é bacana a gente fazer eventos, é que a gente apresenta também, além da solução para transmissão, iluminação, som, tudo isso, mas também o material de conteúdo também é nosso. Isso é muito bacana. Então, quando vem para mim, já vem o roteiro pronto, já vem o local também. Mas a gente dá uns pitacos também, especialmente naquele ponto da cenografia, que eu acho que é fundamental. Aliás, a gente falando agora sobre essa questão de mudança, esse tipo de coisa, uma coisa que pega sempre para mim, assim, por exemplo, quando o pessoal da Anima me chama para um projeto, ele sempre fala, a gente quer uma cenografia disruptiva, a gente quer uma coisa diferente, e dão sempre uma referência. Que é para ser seguido exatamente isso que ele diz. Exatamente. É para você ser diferente, mas copia isso, e o tanto de grana que tem é esse. Se você não extrapolar o orçamento e copiar isso sendo disruptivo, tá ótimo. Mas hoje em dia a maioria das empresas trabalham com referências, né? Aí a gente começa a desenvolver, a gente começa a falar, pô, mas é legal
uma coisa assim. Vou citar o exemplo do Minha Couto. A princípio ia ser Roda Viva. Mas como fazer um Roda Viva? Aquele cenário é super clean, não teria. Pô, mas é Minha Couto, é África. Aí rolou esse papo na reunião. Alguém falou, vamos pegar as capas de livro dele, então, ou seja, então a gente colaborou. Então varia muito de projeto para projeto. Alguns já chegam mais ou menos prontos e alguns a gente pode dar alguns pitacos. Mas como os clientes principais hoje, Editora Trip e Ecossistema Anima, que a gente faz mais, esses vídeos a gente tem mais essa abertura para poder sugerir coisas também. Quando eu te conheci, já vi que você era um cara, parece assim, bem calmo, né? Tranquilo. Como é que cuida da Cuca também, de saúde, também, tanto tempo? É complicado, assim, para mim. Eu tenho que confessar aqui. Por exemplo, sempre que eu faço projetos de 2000, sempre de pós-pandemia para cá, e já convidei o André algumas vezes, acho que pelo menos uma... Aceitou. Ele não tem agenda. Aquela coisa... Não. Agenda. Acho que tem... cara, para. É difícil. Mas assim, é super legal. E aí eu sempre coloco na planilha, né? E eu trabalho com um produtor, quero citar o nome dele também, faço questão, que é o Robson Spadoni. Beijo pro Robson. O Robson é um parceiro. Todos os eventos que eu fiz nos últimos dois anos, e foram, sei lá, 20 eventos, talvez 20 diárias de eventos, mais 10 eventos, sempre foi com o Robson. E sempre tem na linha a planilha do diretor artístico. Aí, quando chegou essa coisa de budget de orçamento, tem que cortar e tal, a cliente chegou e falou assim, Zico, mas para que o diretor artístico? Diretor artístico. Não, você é o diretor artístico. Eu falei, eu não sou diretor artístico. Você não sabe qual é a função, vou te explicar o que é o diretor artístico. E aí eu comecei, aí tivemos que cortar no último, eu tenho que abrir isso aqui agora, a cliente pediu para cortar, e você faz a direção artística. Eu falei, acabei de ser promovido a diretor artístico. Então, quer dizer, geralmente nos meus eventos, da minha produtora, o que eu sou? Acho que o André acompanha. Eu sou o link entre todo o evento e eu faço um atendimento. Você é atendimento. Eu sou atendimento. E eu fico ali, mas como eu sou um cara também que ajuda, que fiz o conteúdo, então eu falo nos filmes, eu opino, tal, tudo. Então, assim, eu sou um cara que fico ali meio que, acho que o pessoal tem um nome na TV americana chamado showrunner. Eu acho que é esse nome, acho que eu sou um showrunner. Então, nesse lance. Eu sou um showrunner. Mas você pode se apropriar desse termo também. Eu não sei que faz. Showrunner. Mas só para falar esse lance desse trabalho que eu fui promovido, né, entre aspas, e foi o mês passado, não, foi em maio. Eu já fiz um evento onde eu trabalhei com um técnico que é muito bom, e ele me ajudou. Você perguntou sobre saúde, né? Eu dei uma viajada aqui para chegar no ponto, mas é o seguinte, na hora de começar, cara, me dá um frio na barriga, não é só frio na barriga, me dá uma certa tremedeira. Por quê? Porque eu fiquei 30 anos confiando no take 2, no take 3, no take 4. Eu tenho esse ao vivo não vai ter. No ao vivo, cara, eu sou jogado lá, um cara já mais de uma idade um pouquinho mais avançada ali, dá uma tremedeira. Mas a sua presença dá tranquilidade, e eu já vi vários clientes falando isso. É mesmo? Real, ali de nossa, o Zico tá por perto, só dele estar aqui eu fico tranquilo. Olha que bom isso. Aí dentro seja borbulhando. Como que o Zico tá? Ele tá infartando, ele não tá bem, ele tá com sono igual, mas tá tudo tranquilo. Não, mas só dele tá ali duro e parado. Alô, Laboratórios Rocha, quero agradecer pelos Lexotans que vocês me enviaram. O Zico fez agora há pouquinho, preciso retomar, uma citação de um colega e indicou o Robson Spadoni, que eu aqui também assino embaixo. E ele já, então, entregou um quadro do programa que é quem... Que é Indique Alguém. Indique Alguém. Esse agora, não era, mas é esse. Os quadros sendo criados aqui. Legal. A gente traz essa pergunta para você, cara. No final, assim, do nosso bate-papo, a gente sempre fala assim... Mas não é o final, é que agora a gente trouxe para o meio porque rolou. Mas a gente não sabe se é o meio ou se é o final. Enfim, em algum momento acontece isso e está acontecendo agora. A gente sempre pergunta assim, fala uma pessoa que você indicaria... Em eventos, pode ser de qualquer área, pode ser sonoplasta, pode ser produção, pode ser A&B, atendimento, pode ser o que for. Promotor. Você fala, pô, fulano de tal, uma pessoa que eu sempre indicaria, que eu fico tranquila se tá no trabalho. Sabe por quê? Que a gente vai fazer uma listinha, e o link tá aqui na descrição, aqui no vídeo. Ou com QR Code, ou com o Instagram. Ali, Excelzinho, que todo mundo vai ter acesso. Porque aí você fala, puta, eu preciso, cara, de alguém de logística. Que ótimo isso. Vou lá na planilhinha do evento resenha. Tenho que olhar para não decorei. Ótimo isso. a gente sabe o nome do programa porque lê. E se der ruim, aí a pessoa sabe quem foi que indicou. A pessoa vai reclamar lá com você. Por isso que tem que ser a indicação da Carmen é com você. Quem você quiser. Poxa, gente, eu vou indicar lá em casa. Isso. Eu vou indicar um excelente sonoplasta, tá, gente? Então, para quem precisar de um sonoplasta, pode contratar o Samuca. QR Code do Instagram dele aqui. Samuca. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Samuca, é um cara sensacional. Além de ótimo profissional, gente boa para você bater um papo e conversar
antes e depois do Ele evento. tá tocando com banda ainda? Vou não? contratar o Samuca. Ainda podemos Faz o indicar. merchan da banda, então. Ainda Alex. podemos Merchan indicar uma duplo, banda hein, para ó. eventos, Pode falar o A nome banda da banda. Planet Vox. Também isso tá aí. aqui o arroba do Instagram, essas informações todas aqui. A gente aponta a edição seguida Legal, depois. legal. Daqui vai ter QR. Não sabemos se tem QR Vamos criar um Code. bordão novo agora junto. Assim, faz uma cara bem tosca na hora que aponta, em vez de fazer... É fácil. Aqui, ó. Pronto. A pessoa Gostei da cara. não, é bom, né? A pessoa não É sabe bom, se é é bom bom. ou não, mas tá aqui, né? Tá aqui. Não, pode levar, pode contratar. Se tem mais Pode levar, perguntas, é bom. quem é o quê? É o... A indicação é o Samuca. O Samuca como sonoplasta e a banda. E a Isso. banda Planet A Planet Vox. Vox. Que o Samuca, Planet que é o Vox. sonoplasta, Ele é é batera. baterista. É legal. batera, É isso aí. Eu não conheci o Samuca, conheci hoje, mas a gente está com 2 eventos previstos para julho e agosto e já vou contratar o Samuca. Uau! Tá vendo? Tá Aí vendo? sim, E eu vou fazer agora um disclaimer numa Não, fala mas- do Zico. Tá. Mas antes... Antes, vamos falar do nosso Matuquinho, um dos nossos patrocinadores. O Matuquinho, vocês já viram o Matuquinho? Não, eu... Quando você vai apoiar um microfone e dá aquela tensão que o microfone vai rolar na mesinha de apoio, agora isso não acontece mais com os famosos Matuquinhos, onde o microfone fica apoiado Olha só. sem risco de queda. Matuquinho, o que vai ser? QR Code? O Matuque, presidente. Matuque, que é o CEO tá aqui, que é vamos perguntar o pra ele. CEO da Matuques. É o QR Code, vai pro Instagram Ah, e pode encomendar. Agora explica por que Matuquinho. Acho que o público em geral sabe. Esse Porque aqui, o João fundador é o João Matuque, João da Matuque. Matux Company. E isso aqui, evento sério, quando você chega e olha na Matuquinho. mesinha ali que tem o microfone pro presidente falar, tem o Matuquinho. E muitas vezes fala assim, mas a gente tem mais do que um microfone, como a gente faz? Nicolau, por favor, exemplifica como que os Matuquinhos, sim, a eles gente se conecta. encaixam. Eu ia fazer de uma promoção, leve Tem mais um um nominho. Matuque, não sei o que, mas Não, aqui, os ó. Matuquinhos. Olha que Não, peraí, legal. Nossa. São aquelas pequenas coisas que fazem um detalhezinho, que faz a borrachinha diferença. aqui, não E faz o barulhinho barulho, não. quando encaixa no outro faz... Não, Faz um clique. Isso aqui é super indicação. Alô, sonoplasta, bota um clique aí. Eu ia fazer um Legal. disclaimer sobre direção artística, né? Que é um Tá. termo bizarro. Eu estou escrevendo um livro sobre direção artística. Eu comecei a fazer eventos em Curitiba e lá o pessoal chama tudo de direção técnica, assim, geralmente, né? Diretor artístico, diretor técnico e malabarista, tudo diretor técnico. Malabarista não, foi uma piada, você entendeu, né? Mas Não, malabares E aí- é porque a gente em eventos faz malabares, equilibra vários pratinhos ao mesmo É os tempo pratos. para que possa Não é malabares, é acontecer. aquele equilibrista de prata. faz pratinhos, tal. pratinhos, E chinês, aí, chinês. e aí, tomando também como exemplo que você falou, na gringa o pessoal chama muito de show caller, né? Que é o cara que dá aqui, ó, vai, valendo, né? No meio do show, próxima ação, que é um pouco do que o diretor artístico faz aqui. Vai. Mas é muito comum o cliente não saber o que é o diretor artístico. Por isso que, cara, já tem muita arte no meu evento aqui, não precisa muita arte não, corta ele, né? E o diretor artístico, né, em geral, é o cara que vai entender o projeto e fazer a comunicação com toda a equipe técnica, que vai interpretar o roteiro, ver quais elementos ali, recursos audiovisuais podem ser empregados, vai também coordenar as ações ali, pega um MC super talentoso como um Daniel Dottore, né? É. Então você precisa preparar, pôr a música, pôr a luz para ele, falar, Daniel, cara, quando você Até entrar... porque eu só entro se tiver luz, música. exatamente. Nunca em um evento eu É o entrei cara sem que- luz e sem música. Nunca. coordena o ensaio e coordena todos os acontecimentos no palco, dando a Quero fazer um aproximação. comentário E depois. o diretor técnico, ele opera junto com o artístico, ele prepara toda a casa, ele vai fazer a VT, ele sabe quais equipamentos, né, estão prontos Isso ali. tudo que você está falando E na é hora do bacana. evento, geralmente o diretor técnico ele tá quietinho ali, se tá dando tudo Sim. certo. Se tá dando alguma bosta, ele tá correndo que nem um louco. É. Então existe essa distinção e eu pretendo esse ano ainda Mas lançar eu queria só, já que a gente fez material esse sobre isso. disclaimer, mas eu queria só também, é importante eu fazer agora um adendo ao que você está falando aí. Na verdade, que eu acho muito importante. Sempre que eu faço, que a gente forma as equipes para os eventos, a gente prima para ter todos, né? Você sabe disso. É isso. Para ter todos os profissionais, é fundamental. Tanto que a primeira vez que eu trabalhei como diretor artístico, entre aspas, que eu debutei nessa função, foi por questão orçamentária. Essa questão É orçamento isso. é legal a gente falar sobre isso. Que esbarra Professor, muito, na né? hora que Pra falou Carmen, assim, nem se corta, fala. Corta diretor artístico, eu falei, gente, não dá. Aí depois muitos disseram, não, o Zico faz. É. E aí eu assumi de fazer, mas por isso que eu te falei, sudorese na mão, deu frio na barriga, porque não é a minha função. E são pequenos E riscos que o projeto traz. Porque, por exemplo, como Exatamente. diretor artístico, eu faço muitas vezes uma coisa que é ser o sonoplasta. Né? Então, tem até faz. um outro episódio que está aqui sobre primeiro DJs episódio. e sonoplastas. A gente gravou com super DJ sonoplasta de eventos.
E às vezes, quando não tem budget, eu vou lá na linhazinha, eu levo meu equipamento e eu solto as trilhas. Entendi. É um risco a mais para o cliente, claro. porque posso É estar soltando uma trilha e perdi alguma coisa. A gente que está né? envolvido ali, a gente sabe exatamente todas as funções, a importância de cada função e Com como certeza. você pode contar com cada um. Com O cliente, certeza. muitas vezes, ele olha no planejamento e fala assim, tem muita linha, dá para a gente cortar qual despesa aqui? Não, sonoplasta, para que um sonoplasta? Exato. Isso. Diretor artístico, para que você não está lá? Não tem a pessoa que montou toda a técnica. Então tem essas confusões mesmo. E talvez a ideia do podcast seja um pouco essa também. Trazer certeza. diferentes profissionais para a gente ir deixando cada vez mais claro para as pessoas como é importante cada uma das funções. Dentro de uma empresa grande, às vezes lá um gerente de marketing que está promovendo, né, aquele evento, ele realmente fala, por que um DJ? Solta uma musiquinha lá, que alguém subir no palco, né? É isso. Então, eu acho que cabe aqui a gente sempre fazer esse momento Tem que de disclaimer e dar os... Né, E vocês falaram sobre de onde eu comecei, vídeo, cinema, tudo. O mais bacana do cinema e do vídeo, da TV, é que é uma arte em equipe. Especialmente uma equipe cinematográfica. Todos ali têm uma função específica, aquela coisa que o pessoal sempre faz analogia, que uma equipe cinematográfica, como se fosse uma orquestra, realmente é. Não pode faltar ninguém. Não estraga. A gente estava junto, agora me ajuda a lembrar de um evento que era a Michelin, que entrou uma moto no palco, o cara tocava laser também no palco. Sim. Que lindo aquele evento. Aquilo era uma orquestra, assim, no sentido de que tinha uma harpa laser com raios lasers rolando ali, do Anselmo Mancini. Que podia ser seu convidado. Vai ser o convidado, tá feito já o convite. Anselmo Mancini. Você estava na direção artística? Harpa laser eu fazia na direção artística. E o cara entrou com uma moto no meio da plenária, lançamento de um pneu da Michelin. Sim. Certo? E entrou uma moto de alta potência no meio da plenária. O cara tocando um laser vestido de Bibi, daquele bonecão da Michelin. Entendi. Cara, aquilo é uma mistura de orquestra com peça de teatro, né? Então, às vezes, o evento vai todas as muito para funções essa, mesmo. Vai muito para essa linha, para essa parte artística. É. Você tem feito muitos eventos, agora, assim, para entrar para a área de como está esse ano. Os eventos esse ano estão mais basicões, né? Palestrinha e acabou, ou vocês têm vivenciado, para começar com você, Carmen, eventos com ações artísticas, como é esse caso que eu citei aí, legais? Assim, como estão vindo os briefings, como que está a perspectiva para o segundo semestre? Tá, então vamos lá. Eu acho que o ano de 2022 foi o ano mais louco da minha vida como eventos. Né? Assim, acho que rolou uma... e foi muito bacana porque com a ausência dos eventos, né, devido à pandemia, eu acho que a nossa classe ela ganhou muito valor. Acho que as pessoas sentiram muita falta e viram o quanto o evento em si ele é uma arma, assim, não é uma arma, né? O quanto ele é uma ferramenta, né? O quanto ele é uma ferramenta e o quanto ele é importante e o quanto ele precisa de toda essa gama de profissionais aí para de fato acontecer. Bom, mas voltando à sua pergunta que eu me perdi. Você tem muita coisa artística, como estão os projetos? E as perspectivas para esse ano ainda de 23. E aí, quando retomamos aí com os orçamentos realmente mais robustos e com todo mundo querendo fazer a diferença, né? Colocar coisas malucas no meio. Sim, e eu tenho visto, aí assim, rolou uma crescente. Estamos ainda nessa onda, mas eu tenho visto esses valores agora diminuírem um pouco. E eu tenho... Não tem mais carro voando. E eu tenho recebido muitos projetos, muitas solicitações de briefing para viagem de incentivo e evento de relacionamento. Sim, as convenções e tudo estão rolando, pelo menos para mim, tá, gente? Então, assim, estou me balizando na minha demanda. Com menos números artísticos, né? Mas mais investimento nas pessoas, nas empresas. Engajar funcionário. Então, assim, eu tô sentindo que rolou agora, depois, mas teve a crescente, diminuiu um pouquinho agora e agora indo para o incentivo e relacionamento. Mas dentro do seu trabalho muda o formato que é o evento, mas não muda o que é o planejamento, todo o seu envolvimento dentro desse evento, né? Não muda.
muda, só mudam aí são desafios e desafios, né? Então a gente muda aí do número artístico, aí eu mudo já para os roteiros, né? Então de buscar por roteiros acessíveis, de buscar por mecânicas de incentivo diferenciadas que possam engajar a empresa como um todo, né? Do chão de fábrica à gerência. Então e engaja, senão não fariam há tantos anos, né? Essas viagens de incentivo. É que nem falo palestra motivacional, cara, alguma coisa funciona muito bem, porque, né, fazem... Existe e vai continuar existindo. Exatamente. Não tem como, né? E é bom que exista. Mas em síntese, a sua pergunta, eu achei que... Tá dando uma caidinha pro segundo, esse tipo de evento com plenárias e ações artísticas. Mas aumentando as viagens, incentivo para as pessoas poderem se relacionar cada vez melhor, né? Isso aí. Falando em relacionamento, a gente tem que agradecer aqui ao 4M, a Escola de Música. Pois é, quer fazer esse agradecimento? Cara, bacana. a gente está aqui gravando dentro do estúdio da U4M, da Escola de Música, o site u4m.com.br, 2 unidades em São Paulo, cursos online também. Guitarra, canto, violão, saxofone, violino, pode jogar aqui. Bateria, sacolinha. Aqui a Ecobag, a gente foi criada uma promoção para quem estiver assistindo, não é mesmo? Exatamente. Quem estiver assistindo, manda seu comentário, comentar lá no Instagram da U4M, no inbox, falar eu assisti o evento resenha, aí vai ficar uma Ecobag da U4M. Não vale para vocês. É para vocês, né? Já estamos sabendo. A gente precisa fazer um brinde para... Vamos fazer um brinde, nós vamos fazer um brinde para convidado. Pensa em nada. Aí a gente agradecer os Matuquinhos e agradecer também o nosso brother da câmera, que eu não tenho o nome dele, mas era o nome. É o Wireless Makes. Wireless Makes deu uma Blackmagic para adicionar câmeras aqui. E é um showrunner? Wireless Makes. Wireless Makes, showrunner. Ele cedeu aqui. Então, Wireless, obrigado aí, viu, as cara? Belas imagens, super gentil com a gente. Legal. E fala uma coisa, vocês acompanham também eventos gringos, assim, né? Nossa, lá nos Estados Unidos, na pausa do Super Bowl, fazem... vocês têm referências a seguir? Eu vi o intervalo do Super Bowl e vou fazer igual. Vocês buscam essas referências aí? Como que... Cara, eu busco bastante. Eu tenho que buscar, né? Acaba que eu tenho as minhas pastinhas aí mais segmentadas. Pinterest, YouTube. Também, tem de tudo. Tudo que você pode imaginar. Behance, tudo. Tem de tudo. Né? Até mesmo porque são segmentos diferentes, então... E às vezes essas buscas, elas me geram insights. Então, assim, é uma coisa muito orgânica mesmo. A busca faz parte até da minha rotina. Então, assim, né, eu tenho lá minhas leituras diárias, assim, do que está acontecendo, né? Porque você precisa ser uma esponjinha ali, você tem que estar por dentro de tudo, saber fazer uma introdução de tudo para ver tudo que está acontecendo, porque tudo é assunto, tudo te gera ali... Tudo. É muito abrangente tudo que a gente faz, né? E a maioria dos projetos, né, que a gente faz, a gente apresenta também. Então, quando você vai apresentar um projeto, você tem que saber contextualizá-lo, né? E para saber contextualizá-lo, você tem que estar a par, né, do que está acontecendo, e geralmente são muitas marcas multinacionais, então você tem que estar sabendo o que está acontecendo lá fora com a marca. E acompanhando também muito do que as empresas postam e colocam, né? Então, quando você fala isso de estudar, você vai lá no Instagram da empresa, você vai na página deles, você vai em todas as redes que eles fazem parte para entender o perfil, para trazer uma solução para você não desviar, né? De repente você gosta de uma coisa, mas não tem nada a ver com a cultura daquela empresa, né? Com a política daquela empresa, né? Exatamente, isso aí faz uma gafe, né? Imagina você lá num projeto apresentando, né? E fica, nossa, não entendeu nada, não pesquisou nada, né? Exatamente. E aí isso te confere propriedade, né? E aí você vai mostrando a sua seriedade, você vai mostrando o seu comprometimento ali, a sua pesquisa, você já vai começando a ganhar o cara ali nessa hora. E tem a ver com o que a gente estava falando, quando o cliente tem alguma ideia muito estranha. Talvez se você começou direitinho, mostrando que você está afim, está interessado, está pesquisando, esse é o momento que você já tem um pouquinho de credibilidade para falar. Poder falar. Porque tem referências, né? É isso. E tem referências para mostrar, para falar. E aí, às vezes, vem alguém que dá uma mesma opinião, mas vacilou lá numa primeira rodada, mostrando o projeto. Cara, esse cara é meio vacilão aí. Meio lâmpada, né? Tipo, é o efeito Danny Kruger, né? Aliás, vou trazer um pouco. O efeito Danny Kruger é esse... Estudem isso, gente. É maravilhoso. É um viés que a gente tem, muitas pessoas cometem, de algumas coisas da vida a gente acha que é supra-sumo e é uma bosta. Então, assim, a gente precisa descobrir dentro da gente mesmo quando estamos sendo Danny Kruger. Eu fico o tempo inteiro, será que aqui eu sou Danny Kruger? Síndrome do impostor traz um pouquinho disso, mas é mais profundo ainda.
Tá vendo? Para falar com mais profundidade sobre isso, acompanhe o nosso próximo podcast, que será lançado em breve, não sabemos o tema. Economia comportamental. Bom, vamos caminhando para o nosso fechamento aqui, no nosso papo. A gente teria assunto para ficar horas e horas e mais horas aqui falando, mas a gente também tem que liberar todo mundo para voltar para suas casas. Foi mais de 1 hora, eu acho. Hein? Pois é, agora você falou isso. O relógio aqui. Eu notei um monte de coisa aqui. Não, ainda, fala mais. Tá bom, vamos mais um pouco aí. Aí, tá Por mim, tudo bem. Vamos mais um pouco aí. Bom. Qual que é a perspectiva para o seu, então, deixar o Zico também, segundo semestre? Como que tá de ideias, projetos que você está sentindo? É assim, eu queria, até vendo a Carmen aqui falar, e vendo que ela é uma profissional super experiente, já passou por todas as áreas. Carmen é um leão. Não, e é planejamento, tudo. Eu me vejo assim, ainda começando na área de eventos. Porque, como eu falei a vocês, 2017, 2018, voltando, fiz lá os 12 eventos do Inspira Banco do Brasil, que foi muito legal. Olha só, eu comecei no Teatro Castro Alves, em Salvador, depois Sala São Paulo, em São Paulo, depois Ópera de Arame, em Curitiba, depois Belém do Pará, e eram eventos que tinham shows com a orquestra do João Carlos Martins, com 67 músicos. A gente tinha o Ivan Lins ao piano, então assim, cada evento tinha o seu show. Você começou num nível aí que tá. pequeno, né? Ele te chamou para isso aí? Não chamou. A mim também não. Aí o que aconteceu? Mas eu queria só contar uma coisa, quando a Carmen contou do evento especial dela que ela fez, o carro, tudo, aí para mim ainda não veio essa pergunta, mas eu quero colocar ela aqui do meu evento especial, porque assim... Então vou te fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Fala pra gente um evento que para você foi um evento especial. Eu preciso contar isso, gente, porque foi assim, ó, em 2017, eu ainda não fazia eventos, né? E fui chamado para fazer esses eventos, levar unidade móvel, 8 câmeras broadcast, tudo bem. Fui na Multivídeo, aluguei a melhor unidade móvel, levei 8 câmeras, eu era o cara da TV, eu era o showrunner e estava fazendo tudo isso. Do terceiro evento em diante, eram 12 eventos, 2017 e 2018, sempre em teatros, era um espetáculo que funcionários do Banco do Brasil faziam 5 falas de 10 minutos, tipo TED Talk, e tinha também 5 pessoas convidadas de acordo com o tema, e também shows musicais, que começou com Ivan Lins, depois foi para Zizi Posse, depois o maestro João Carlos Martins, Joyce, os irmãos Caymmi, tudo isso. Foi mó barato esse evento. Do terceiro evento em diante, eu era o cara de TV, mas eu tive tanto entrosamento com a equipe, você estava falando sobre essa coisa da gente se entrosar, tudo. Eu tive tanto entrosamento com a equipe do Banco do Brasil, viagens a Brasília na época eram constantes e tal, que eles chegaram para mim do terceiro evento em diante, não sei porquê, falaram assim, Zico, está indo tão bem, a gente está a fim de trocar a equipe do evento, então a gente quer que você assuma. E eu nunca tinha feito evento. Então, para mim, o meu evento inesquecível é esse, que foi naquele momento que eles falaram isso comigo. Daí eu saí, tive que tomar um copo d'água, porque eu falei, aceita ou não? Porque eu tinha que aceitar, estavam lá em reunião. E eu falei, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu nunca fiz. Mas assim, em função do meu conhecimento... Você não tinha visto em você algo que eles viram. Exatamente. Essa é a questão, né? Matou. Foi isso. Caraca. Olha aí. Estou prestando atenção. Foi boa. Presta atenção, foi boa. Bom, mas aí o que rolou? E aí eles falaram isso para mim, depois eu até quero mostrar esse depoimento para eles, se for ao ar, espero que sim. Aí rolou de eu pensar, eu falei, mas eu tenho um puta network, eu tenho uma bela agenda, eu vou conseguir formar uma equipe. Aí beleza, aceitei, vamos embora. Aí voltei para São Paulo e já comecei a ligar para algumas pessoas. No dia seguinte eu já tinha 3 ou 4 profissionais já comigo e formei a equipe. Aí a TVZ passou a ser a responsável não só pela TV, mas também pelo evento em si. Aí assim, um mês depois, já no evento lá em Salvador, nós tínhamos acabado de fazer na Ópera de Arame, onde eu estava só com a televisão, só com a TV, né, em Curitiba, aí fomos para Salvador. Aí nesse dia, assim, na hora que chegou na véspera a montagem, aí que eu vi que era fazer um evento. Eu estava morrendo de medo, cara, demais. Porque assim, a cobrança era muito grande, o músico especial era o Francis Haime, que é um cara que eu admiro muito, desde a época que eu comecei a amar o Chico Buarque de Holanda, que eu sou muito fã dele, e o Francis Haime foi parceiro dele em grandes discos e tal, e para mim estar ele ali no piano era muito legal. E tinha orquestra da Filarmônica de Salvador, com, sei lá, 70 músicos, tudo isso. E eu estava numa função ali. Mais uma vez, eu não era o diretor artístico, eu contratei a equipe, era a minha produtora, eu estava com pessoas que eu não conhecia, que eu contratei umas 10 pessoas de evento, assim, uma semana. E aí eu estava lá, aquela noite foi bem difícil para mim, mas no dia deu tudo certo, o evento foi maravilhoso e foi muito legal. E só para finalizar, 2 meses depois eu estava na Sala São Paulo,
para fazer um evento também. E aí um pouquinho mais relaxado, mas ainda naquela tensão toda, de novo, a minha empresa ali, a minha produtora, e assim, uma sala que eu sempre gostei de assistir concertos, uma coisa maravilhosa, dizem que é a melhor sala de concertos da América Latina, e eu estava lá para fazer esse evento. Então foi uma coisa muito legal. Então esses 2 eventos são inesquecíveis. Não fiz o carro voar ainda, estou lá, mas para mim isso é inesquecível. Eu jamais vou esquecer. Uma coisa super importante, né? Você falou, eu fui e eu me cerquei ali de 10 pessoas que eu conhecia, que eu confiava. Então, quando você vai ali para o planejamento e pensa nisso tudo, você procura sempre se cercar dessas 10, 5, 26, lá quantas pessoas são, mas todo um time que você confia 100%, ou você consegue em determinadas circunstâncias falar, tem essa pessoa nova aqui, eu percebo um potencial, assim como viram no Zico algo que ele não tinha visto. Boa. Você consegue ver em outras pessoas algo, falar assim, essa pessoa é nova, preciso dar asa para essa pessoa, preciso trazer. Como é que você lida com a experiência e a galera nova que está chegando? Tá, no caso do planejamento, a gente não faz a formação da equipe da entrega, tá? Então, assim, a parte do planejamento, ela só cuida do projeto. Então, assim, aí a gente parte para a produção. Aí a produção que vai definir ali quem vai entregar, tá? No meu caso ali, eu só faço o projeto. Mas você já escolhe muita coisa. Você vai ter uma banda, você já sugere um MC, sim, já sugere. Ou até mesmo na sua equipe, você dá espaço para pessoas novas que estão chegando. Né? Você trabalha 100% só você para depois entregar isso, ou você tem sempre alguém que está do teu lado ali na tua própria equipe ali planejando? Sim, entendi. Desculpa, então. Entendi. Não. Eu expliquei melhor agora. Isso, não, com certeza. É legal ele, né? Eu vou contratar ele. Ele se vira. Levou uma hora para eu conseguir um contrato. Ele se vira. Ou se dura mais meio, acho que eu levo uma também. Nossa, já tá. O André já é de casa. Não, assim, eu observo bastante coisa, eu gosto muito de ver o que a concorrência está fazendo, e lógico, quando chegam novos profissionais na agência, gosto muito de fazer reunião com a galera, de mostrar para todo mundo, e gosto muito de ouvir os pitacos. Gosto muito de trocar ideia, porque às vezes eu vejo isso numa ótica e a pessoa me traz outra, né? Tanto é que, assim, antes de apresentar para o cliente, eu gosto de apresentar para a equipe e para pessoas que às vezes não tem nada a ver com o projeto, estão envolvidas em outros. Porque muitas das vezes das perguntas que elas fazem são as perguntas que os clientes vão fazer. Exato. Então, assim, às vezes uma coisa que está muito clara para mim, que está muito didático, que está muito na minha cabeça, porque assim, eu sempre gosto de colocar uma ativação bem diferente, gosto de inventar algumas coisas, né? Acho que isso dá aquela pitadinha, assim, é muito a minha assinatura isso. E às vezes para mim tá muito simples, tá muito factível, e a pessoa fala, nossa, negócio confuso. Não entendi nada do que você tá falando. Aí você fala, então peraí, então vamos porque também vem muito da sua experiência, acho que quando você pensa hoje com o seu chapéu de planner, também vem a sua experiência do jaleco que você tinha em produção. Sim. Que é muito grande. Eu fiz um projeto ano passado, né, a gente fez uma super convenção, e ela estava ali também na produção, mas no planejamento, e ela sabia tudo em todos os lugares, sabe? Então ela tem essa visão aqui, expandida aqui, né? Então, na hora que a atleta está escrevendo ali, putz, já sei como é que executa. Não vem falar que não dá para executar, que eu sei que dá para executar. Isso faz toda a diferença, né? Quando você circulou em várias áreas e tem um olhar aberto, isso faz toda a diferença. E essa era uma pergunta boa, assim, que eventualmente tem gente que está começando na área e quer saber algumas dicas, assim. Quais são as características ou a característica que vocês acham muito relevante para entrar nesse meio, assim, né? Que nem o Zico foi um cara corajoso ali quando topou, né? Resiliente. E assim, o que a galera precisa ter para entrar nessa, ainda mais os jovens hoje, né? Cheio de medos do mundo, né? Assim, o que vocês acham que faz? A Carmen me levou para eventos, eu estava começando ali, talvez tinha alguns poucos aninhos, e ela fez isso, falou, cara, esse cara que me ligou de uma outra agência, eu tô em outra agência, eu quero que você venha para a reunião aqui. Então ela também fica com o olhinho aberto ali. Então, a gente que está mais macaco velho, nós todos aqui, né? O que a gente precisa, o que a galera mais nova precisa fazer para a gente despertar aquele interesse? Falar, esse aqui leva a gente, vamos junto. O que vocês notam? Dica de ouro, hein? Não, eu acho que tem que estar aberto a todas as oportunidades, assim, eu acho que, por exemplo, eu na minha carreira hoje como planner, né, eu não, acho que há uns
anos atrás, eu nunca... O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser planner de eventos. Nunca imaginaria isso, né? Mas o que fez e faz diferença na minha carreira? As viagens que eu fiz, as experiências. Eu tenho uma formação acadêmica super diferente. Eu sou formada em gastronomia, eu sou formada em cinema, eu fiz uma graduação em comunicação, sabe? Assim, eu já fiz umas viagens muito loucas e tudo isso, eu ganhei um projeto de uma grande montadora, de um lançamento de um puta carro, porque eu já tinha conhecido uns canyons e era onde o cliente queria fazer o lançamento. E aí, no meio do briefing, eu falei, eu conheço. Nossa, não, só que lá não vai carro, eu já fui lá. Aí o cara olhou pra mim, não vai. E ele, assim, eu ganhei a confiança dele no briefing ali, porque eu já conheci o lugar. Numa viagem... E ela respondeu assim pra ela, falou assim, não, você tá falando uma coisa que você não sabe. Você é cliente, mas você não conhece. Eu fui lá. Pluralidade de experiência. Pluralidade, assim, é você olhar pra uma coisa e enxergar outras, sabe? Abrir o leque. E outra, a humildade também de tudo, assim... Sabe, de hoje você está aqui como cliente, amanhã você está ali como demandante. Então, assim, pensar com essa empatia de estar lá, de estar cá. Então, assim, eu acho que olhar, mas enxergar, de fato, sabe? Então, acho que... Olhar e ver. Olhar e ver. Boa. E você, Zico, o que fica de olho ali na galerinha mais nova? É isso mesmo. Eu acho que tem os caras porrada no time dele lá, bom demais. Né? Tem, pô. Então, moçadinha nova, o que eu acho que é bacana a gente dizer, a gente está sacando isso, é exatamente isso, é estar sempre atento ao que está acontecendo. E o que eu acho é que o pessoal, os millennials e geração Z, tem muito mais facilidade do que eu tive no começo, quando eu fazia produção de vídeos e TV, porque não havia o advento internet, né? O advento rede, o advento ao vivo, tudo isso não acontecia. Então, tudo isso está aí. Mas é sempre assim, o que eu acho que peca um pouco e precisaria ter mais essa coisa que eu acabei de falar, que é o olhar e ver. Que é uma frase que eu vi por aí, você está aqui, você está onde você realmente está, você está realmente atento. Isso é muito importante. Então, o que eu chamaria, sem querer confundir muito o papo, mas os desvios de atenção que acontecem hoje são muito grandes. Isso eu vejo nas minhas equipes às vezes. O pessoal está lá e está no WhatsApp, está no Instagram, entendeu? Isso me incomoda um pouco, porque não é uma coisa da minha, digamos assim, da minha geração, para de repente demonstrar que eu sou um pouco mais velho. Então isso me incomoda. No entanto, eles têm eu diria, ter uma perspicácia muito maior que a minha para localizar coisas ali na rede e que agilizam o trabalho. Então, no momento que eu acho também que está atrapalhando, por um outro lado ajuda. Então, tem esse lance também. Tem momentos e momentos. Momentos e momentos. Então, tem momentos que eu acho super legal a agilidade dele. Eu tenho um filho de 16 anos. E muitas vezes, assim, na própria operação da TV, algumas coisas ali, eu vejo que ele é muito mais rápido. Não, pai, vem aqui, você sabia que era assim? Então, ele já me dá uns toques, assim. Então, isso é bacana. Então, só o que eu falo é isso, ainda mais nós que trabalhamos, digamos, uma house mix, que é altamente tecnológica, e estão acontecendo mil coisas, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa, a esses desvios de atenção que está acontecendo, mas também puxando esse lado de tanta informação que está no ar, a nosso favor. E a gente precisa puxar a orelha da galera mais nova, porque é nosso trabalho também, né, às vezes que já está há um tempo, né, no cargo, na missão aí de eventos, de também preparar essa galera que vai entrar e dar oportunidade, porque não adianta nada a gente, né, ficar sentado em cima disso aqui, eu sou o diretor artístico aqui, não vem mais ninguém ficar dificultando. Tem que facilitar a entrada, é o que eu acho. Mas também tem que falar, cara, assim mas é porque são posturas e comportamentos que são diferentes, né? A gente vem de uma escola em que o celular não era essa fonte de informação e de distração que a gente tem hoje. Então, quando você estava no evento, você estava ali no evento. No máximo, o cara que estava assistindo o evento tinha sono, aí ele pegava, saía, ia no banheiro e voltava. Agora não, agora o cara ameaça ter sono, ele está lá navegando. Então, é um universo muito diferente de quando a gente começou. De modo geral, nós aqui todos, do que a galera que vem começando agora, que já vem com inúmeras informações simultâneas ao mesmo tempo. É menos
profundidade, mas muito mais E eu acho que tem diversidade de duas coisas informação, que né? faltam muito, assim, e quem tem essas duas questões se diferem aonde quer que vá. Responsabilidade e o comprometimento, sabe? Eu acho que tem uma galera muito bacana vindo, mas tem faltado muita responsabilidade e comprometimento. A questão do horário, assim, de você marcar com um profissional. Cara, marcou. Bicho, pode acontecer o que for, marcou comigo, tá marcado, sabe? Então, assim, a questão de horário, e é por isso que eu acho que aqui, por exemplo, nós estamos com profissionais tão ponta firmes, porque, assim, é isso, sabe? É o que faz mesmo o diferencial, sabe? Se uma pessoa me contrata para fazer um projeto, ela não precisa saber dos problemas que eu tenho, ela nunca vai saber dos problemas que eu tenho, mas ela vai receber no dia combinado a prévia do projeto, igual eu combinei com ela, independente do que esteja acontecendo na minha vida pessoal, se no dia combinado eu vou lá, vou apresentar o projeto e ainda vou ganhar. Isso é uma responsabilidade até, às vezes, cívica com o nosso país e da nossa imagem, o que a gente deixa. Tem uma frase em inglês lá que é assim, if you are on time, you are late. If you are late, you are fired. Se você tá no... Se você tá no horário, você tá atrasado. Se você tá no horário, você tá atrasado. Se você tá atrasado, tá fora. Tá fora. Que maluquice é essa, entendeu? Muito bom. As pessoas dependendo... Isso dá pano pra manga pra gente falar sobre valor e preço e a diferença. Inclusive assim, essa coisa que a internet nos trouxe, né, já faz algum tempo, essa coisa dessa emergência, é tudo pra ontem, é tudo urgente, e as pessoas já sabem quanto tempo vai demorar o render para eu fazer um vídeo de 30 segundos, então corre aí, e as pessoas acham que todo mundo hoje está à disposição de todo mundo pelo WhatsApp, manda agora. Mas como manda agora? Imediatismo. Esse imediatismo. Então, assim, quando a gente fala dos profissionais da moçada mais jovem, tem muita gente que fala assim, tô no Uber, tô chegando. Mas não é tô no Uber, tô chegando, tem horário às 8. Na hora que dá 8 horas, fala que tá no Uber. Mas eu não quero saber se você tá no Uber. Amigo, então, essas coisas, trazendo a coisa mais pro chão mesmo Você vê que a gente fica da produção. Puto, né? Sobe a pressão geral. Sobe a pressão geral. E porque assim, mas tudo isso, então, mas eu acho que a gente está numa curva, entendeu? Tem um cara que eu sempre acompanho, até recomendo o podcast dele, que é o Maurício Ricardo, que é um cartunista tal, que tem, inclusive ele mora de Minas Gerais, eu esqueci o nome da cidade dele, mas eu sei que ele é de Minas Gerais. E aí ele é Uberlândia, se eu não me engano. E aí ele sempre fala sobre essa coisa da internet, que a internet está deixando, que a gente está participando de um momento de uma curva da humanidade, entendeu? Está acontecendo uma coisa assim, da gente saber lidar. E essa questão de fake news, e que tá fazendo com que governos ditatoriais sejam levantados por causa disso, ou até governos bons derrubados em função de mentiras, é uma coisa que todos nós temos que trabalhar. E assim, eu acho que o nosso ramo não foge também disso. Não nessa questão de fake news, mas na questão da gente saber usar a internet e saber como usar e saber como lidar com as pessoas que vivem disso. E a gente tem que aos pouquinhos dando os toques, né? Porque, por exemplo, uma convenção, o cara tá 9 horas na plenária, eu não consigo fazer minha house e não usar o celular, eu fico incomodado, né? Mas, por exemplo, num evento de 1 hora dá. Você fala, cara, olha, o evento tem 1 hora de duração. 1 hora. Mas eu acho que é uma prática que a gente fala assim, talvez, posso estar enganado, as pessoas mais novas têm uma dificuldade maior do que as pessoas que não vivenciaram um momento onde essa ferramenta não fazia tão parte. Né? A gente também tem que aumentar um pouco a tolerância. É isso. Exatamente. Não adianta achar que não vai ser assim. Isso, né? Não, foi o que eu falei um pouquinho atrás. Eu dou uma focada para não olhar isso, porque para mim é importante estar focado no que está acontecendo. E tentar usar isso a nosso favor também, né? Tem os dois lados. É um lance de você estar educando, mas também estar pegando essa expertise que eles têm a nosso favor. E eu gosto muito disso. Como diria o Gonzaguinho, eu acredito, eu boto fé na rapaziada. Essa é uma frase boa de término, hein? Eu boto fé na rapaziada também. E não boto fé que vocês vieram. Obrigado demais. Eu vou até fazer uma sugestão aqui, porque a gente bateu um papo, eu não sei nem quanto tempo que foi bastante. Talvez 1h20. Talvez a gente pegar esse nosso segundo episódio aqui e transformar em segundo e terceiro. Não. Isso que vale um só. Não viaja, cara. Você não vai falar do livro? Fazer uma série. Vamos fazer uma série agora. Um golpe de Estado. Eu que dirijo isso aqui, cara. Mas não é o Matuquinho? É o Matuquinho que dirige lá. Os conflitos, às vezes. Não, então, seguindo aqui a gente não vai falar do livro, dos livros. Eu não sei se dá tempo, né? Fala de livro.
Mas é verdade, indicação Por de livro. isso que era pra fazer 3 episódios. Vamos ver. Ó, saideira. Indica o livro aqui, lógico. livro, um filme. Um filme, uma série. Meu Deus! É isso, porque vai na nossa listinha de Você já ações. pensou? É que eu me preparei para falar do livro. Então, se você não se preparou, a hora é agora. Você vai Você pensar- discretamente pega a sua ferramenta, faz Pega a sua dá ferramenta. Google, fala assim, Você o que é eu jovem, posso pega a sua indicar? É uma biblioteca de referências. Aí ela vai falar um filme, uma série, um livro e uma peça de teatro. Pô, Exatamente. E uma música. E uma música. Podem escolher. De uma banda. De uma banda que ninguém nunca ouviu. falar isso. Duas citações, Daniel Doutor. É. Duas citações. Não, duas referências. São só duas. né? Calma, cara. Cara, sério, vou ter que falar meu livro. Assim, porque meu momento leitura é o meu momento de descompressão. Então, assim, Traga. eu O que você tá lendo? Quantos Gibi da Turma da romances? Mônica em homenagem aqui, ó. A gente falou de cuidado da cabeça. Às vezes é ler os é um momento romances. de descompressão, Então assim. manda um romance pra ela. Eu gosto de uma escritora britânica chamada Jojo Moyes, que até dos seus best-sellers aí viraram filme, e o meu livro preferido aí virou até filme, que é como se eu fosse você, Ai, meu Deus, fiquei nervosa. Calma. A gente bota, Não, Isso, bota mas o nome. A gente coloca o crédito. Tudo na Isso. dúvida a gente aponta assim, ó. Tá aqui, ó. Já coloca Eu vou aí. pesquisando aqui enquanto Então, a gente bom. fala que o Zicão traz a Eu dele. falo, Pode ir. Então, bom, eu pensei em 2 livros para falar, até para a moçada também, assim, o pessoal que acompanha. Eu, como estou muito assim ligado nos eventos que eu faço, a primeira coisa que a gente pensa é a cenografia, porque eu acho que muita coisa deriva dela, assim, da cenografia tá atuando, a coisa estou aprendendo. Então, eu tenho um livro lá que eu comecei a ler, que é do J.C. Serrone, não sei se vocês conhecem, o Serrone, que é um grande nome de cenografia do teatro, então eu recomendo, tem uma edição do Sesc, que eu até trazer, mas eu acabei esquecendo. Tem um livro dele que é uma edição do Sesc, que é um volume que mostra toda a obra do Serrone, e de vez em quando eu fico lá Serrone é um dos folheando, maiores cenógrafos do teatro brasileiro, fortíssimo. E aí eu fico folheando, sério, aquilo me traz inspiração. Nossa, não, já me só inspirou. não só de cenário, procura na Eu já tô biblioteca louco. do Sesc. Eu não volto pra minha cidade sem passar E é um livro- na cultura aí. É um livro grande, assim, grosso. J.C. Serrone, eu acho que é o teatro brasileiro. E ele mostra o trabalho dele de 50 anos tal, de pesquisa. Eu estava vendo umas fotos, até para me preparar aqui para o nosso podcast, e lá a gente vê muita coisa de figurino também, de iluminação, fantástica, iluminação de frente e de trás. Ali está o conceito, entendeu? Tem que buscar. Aliás, tem que buscar também nas pessoas mais velhas tudo isso. E o outro, eu pensei em outro livro, desculpa se estou me alongando, mas acho que é fundamental, falando do cinema, eu pensei num livro que é o Truffaut entrevistando o Hitchcock. Alfred Hitchcock, Truffaut. Eu acho que é um bom bate-papo entre esses acho dois. que julho vai ser bom. Então, que é muito legal esse livro, acho que é da editora Brasiliense, se eu não me engano. Esse eu li todo, é também um livraço maravilhoso. O Truffaut, como um grande fã do Alfred Hitchcock, eles falam, ele pergunta sobre a realização de todos os filmes. Aí o Hitchcock comenta bastidores, ele não fala conceitualmente, não, ele fala, não, aquela cena eu usei isso, eu fiz aquilo, tal. Em cada filme ele explica como ele deu as soluções para os filmes dele, e sempre soluções não só estéticas, mas também de produção. Então eu acho assim, que qualquer pessoa que pretende trabalhar com audiovisual, Maravilhoso. obrigatório ler esse livro, porque são duas escolas diferentes, né? O Hitchcock é incrível porque ele solucionou e trouxe várias ideias conceituais e de Exato. uso de zoom, de movimentos de iluminação, câmera, de iluminação. De tudo. É uma aula mesmo, grande dica. Tanto é Então que é ele isso. é estudado nas faculdades, né? Exato. E tudo. Então, assim, só falar essa coisa de filme, de cinema, eu acho que é fundamental. Eu acho que esses dois aqui, para mim, marcam Tá esses livros. Tá tudo aqui, ó. Tá. A gente Muito vai aqui legal. aponta. Depois Matuque vai lá e se vira. e Muito põe os legal. créditos, tudo certinho. Já demos as dicas das pessoas, as dicas culturais. Estamos caminhando para o nosso final do nosso evento. Essa resenha foi maravilhosa para mim. Como é que foi para você? Maravilhoso. Cara, foi incrível. Bom pra vocês? É muito Maravilhoso. bacana. Prazer. A gente se programa e aí vem uma pauta. Não, tem meia dúzia de perguntas. E aí o papo vai rolando e a gente não tem ideia do tempo como passa, né? Então eu abri aqui a pauta
volto pra mim e falo assim, não, a gente falou disso, falou disso, e falou de muito mais duas coisas que vocês não falaram, eu perguntei. Não dá pra brincar, né? São profissionais aqui, cara. Tá de olho preparado. Não é à toa que chama Zico. É o Zico no futebol. A gente recebeu um e-mail amanhã. Amanhã a gente recebe um e-mail falando, pô, cara, aquela luz estava em cima, estava ruim. Não, André, pô, cara, a parte técnica, a gente nem quer como falar. Produção sem produção sem zica, chame o Zico. Eu ainda cria um slogan pro final do nosso podcast. Você criou um slogan também? Vixe, não. Eu criei um. Eu tô utilizando um que eu criei outra vez e eu vou trazê-los aqui. A minha house é a casa de vocês sempre, tá bom? Muito legal. Então voltem, que serão sempre bem-vindos. E na próxima vez a gente já programa um break e aí faz 3 episódios. Não, vai ser sempre um episódio. Bom, de minha parte, eu fiquei lisonjeado quando o André me convidou. O André trabalha comigo. Se eu puder indicar mais o nome, indiquei o Robson Spadoni. Vou indicar também o André como preferido. Vou indicar. Não é porque está aqui, mas eu faço questão. E quando eu fui contratado, ele me contratou. Eu contratou. Não sei pra quê. Vou contratar também a casa. Mas você ainda está no risco. Eu fiquei muito lisonjeado, tanto que quando ele me convidou para participar, eu até perguntei, mas eu vou ficar atrás ou na frente das câmeras, porque eu não sabia. No começo, confesso que eu estava um pouco nervoso, acho que agora já estou mais tranquilo. A gente sentiu que você tem muita dificuldade em falar, você não ficou confortável em bater papo com a gente, nada. Eu estava super preocupado. Posso agradecê-los? Muito obrigado por bater um papo com a gente. Foi muito legal, gente. Obrigado. Beijo para a família, para o marido, para a criança. André Nicolau! Esse é André Nicolau. Muito obrigado. Somos grandes.